Olá, pessoas que acompanham o canal Márcia Contabilidade, MA. Na verdade seria .ma, né? Mas vamos lá. Olá, pessoas que acompanham o canal Márcia Contabilidade, MA. O vídeo de hoje é o terceiro da pequena série Gotas de DCTF. E hoje a gente vai tratar das pessoas que são obrigadas a enviar DCTF web, tá? Que é a segunda espécie da DCTF. Conforme já falamos nos vídeos anteriores, a instrução normativa da Receita Federal do Brasil que trata da DCTF web, na verdade que normatiza, né? A instrução normativa que traça aí os contornos do que é, quem é obrigado, o prazo, tudo que envolve a DCTF web. Então hoje nós vamos tratar das pessoas obrigadas a enviar DCTF web, que estão inseridas no artigo 4º, que é na seção 2 da Instrução Normativa 2005 de 2021. Como eu falei anteriormente, essa instrução já teve algumas alterações, mas todas estão consolidadas na Instrução 2005. Então, o que diz o artigo 4º dessa instrução? São obrigados a apresentar DCTF web as pessoas jurídicas de direito privado em geral e as equiparadas à empresa nos termos do parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? Equipara-se a empresas para efeito disposto nessa instrução normativa o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil em relação a trabalhador segurado ao regime geral de previdência social que lhes presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Então, essas são as pessoas equiparadas à empresa para efeito de envio da DCTF web. Então, vamos voltar aqui. Então, as primeiras pessoas são essas pessoas de direito privado em geral e as equiparadas à empresa nos termos do parágrafo 1º. No inciso 2, nós temos mais as unidades gestoras de orçamento, a que se refere ao inciso 2, do caput do artigo 3º, que a gente viu no vídeo anterior, né? Observado o disposto no parágrafo 1º-A do artigo 2º. O que diz esse parágrafo 1º-A do artigo 2º? As unidades gestoras de orçamento devem apresentar DCTF e a DCTF web de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ressalvadas as unidades gestoras de órgãos públicos da administração direta de quaisquer dos poderes da União, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica como filiais, tá? Então, essa aqui, tá? Então, essas unidades aqui, elas são essas unidades gestoras de orçamento, ou seja, aqui não se trata de pessoas de direito privado, mas sim de pessoas de direito público, tá? Que são os ministérios. Aqui só trata da União, né? Como vocês podem ver, os poderes da União nesse caso, que são os ministérios, que são os fundos, as autarquias lá. Então, se porventura as que foram registradas no CNPJ como filiais, tá? Entram nessa observação aqui, tá?
começar aqui, porque eu creio que eu vou fazer uns vídeos sobre essa questão de fundo público, de autarquia, né, de empresa pública, mas que tem cada uma tem suas peculiaridades. Mas vamos frisar só isso aqui, que as que são inscritas como filiais no CNPJ, né, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil, elas se enquadram aqui nessa obrigação do inciso 2, parágrafo 4, de quem, daquelas que são obrigadas a enviar esse TFUE. Então, as unidades de gestão de orçamento que se referem ao inciso 2 do caput do artigo 3º, observado disposto no parágrafo 1º-A do artigo 2º. Quem são as unidades? Quem são as unidades gestoras do orçamento que se referem ao inciso 2 do caput 3º? Essa entidade de direito público. Qual é a inciso 2 do caput do artigo 3º? Inciso 2 do caput do artigo 3º. As unidades de orçamento dos órgãos públicos, das autarquias e das fundações de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Elas são obrigadas, tá? Em regra do CTF-UEP. Contudo, com essa observação aqui, né? As da União, que são escritas como filiais CNPJ, tá? Tem que observar essa questão das entidades de gestão de orçamento da União, as federais, que foram inscritas como filiais. Cadê o... Aqui, ó. As unidades de gestão de orçamento devem apresentar a DCTF e a DCTF-UEP de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ressalvadas as unidades de gestão de orçamento público da administração direta de qualquer dos poderes da União, inscritas como filiais. Então, a regra é que as unidades de gestão de orçamento devem apresentar DCTF e DCTF-UEP pelo CNPJ principal, tá? Que é o estabelecimento matriz. Ressalvadas os órgãos públicos da administração direta, os poderes da União. Os ministérios são exemplos de órgãos públicos da administração direta da União, né? O Poder Executivo da União. Então, essas aqui não estão inseridas nessa obrigatoriedade de enviar DCTF e DCTF-UEP, mas estão inseridas na obrigatoriedade de enviar DCTF e UEP, tá? De forma centralizada pela matriz. Quem mais é obrigado? Os consórcios que tratam os artigos 278 e 279 da Lei 6.404. Essa aqui é a lei das SAs, tá? Então, depois vocês peguem a lei das SAs e observem o que está escrito lá no artigo 278 e 279. Quais são esses consórcios? A contratação, quando realizar em nome próprio, vamos continuar aqui. Os consórcios que tratam o artigo 278 e 279 da Lei das SAs, quando realizar em nome próprio a contratação de trabalhador segurado pelo Regime Geral de Previdência Social, aquisição de produção rural, de produtor rural, pessoa física, o patrocínio de equipe de futebol profissional ou a contratação de empresa para prestação de serviço sujeita à retenção de que trata o artigo 31 da Lei
8.212. Essa lei 8.212 ela é bem conhecida. Vamos abrir ela bem aqui só para dizer de que ela é. É a lei que trata da organização da Seguridade Social, tá? INSS. Faltando aqui. Quem mais é obrigado a envio da DCTF Web? As sociedades, as SCP. O que é SCP? A gente viu mais em cima. São as sociedades em cota de participação. Então, as SCPs, observado exposto no parágrafo 2º do artigo 2º. O que diz o parágrafo 2º do artigo 2º? As informações relativas à sociedade em cota de participação devem ser apresentadas pelo sócio extensivo na DCTF ou na DCTF Web que estiver obrigado em razão da atividade que desenvolve, tá? Então, conforme o caso, ele vai estar obrigado, o sócio extensivo vai estar obrigado a declarar uma ou outra. No caso da sociedade de cota de participação. Quem mais está obrigado? A DCTF Web. As entidades a que se refere ao inciso 4 do caput do artigo 3º, perdão, inciso 6 do caput do artigo 3º. Inciso 6, os fundos de investimentos imobiliários a que se refere a Lei 9.779. O artigo 2º da Lei 7.779. Depois vocês podem ir lá na lei e verificar que tipo de fundo imobiliário é esse. Vamos adiante. Quem mais está obrigado a DCTF Web? Os organismos oficiais internacionais ou estrangeiros em funcionamento no Brasil, quando contratarem trabalhador pelo regime geral de previdência social. Olha só aqui, ó, quem está obrigado a enviar DCTF Web. Olha só aqui, ó, tá? Para quem acredita que microempreendedor não precisa de contador, porque um determinado órgão aí propaga, né? Um determinado órgão aí do sistema S propaga que microempreendedor não precisa de contador. Inclusive, esse mesmo órgão, essa mesma entidade já pegou uma nota de repúdio, uma nota de desagravo, uma nota de insatisfação do Conselho Federal de Contabilidade. Por quê? Porque toda empresa ou pessoa equiparada à empresa precisa de contador, porque contador não é só para fazer escrituração contábil. Contador existe contador consultor, contador é para orientar, entendeu? Então, olha só quem está inserido aqui nos obrigados a enviar no CPF Web, o microempreendedor. E quando que ele está, o microempreendedor individual, e quando é que ele está obrigado a enviar no CPF Web? Quando ele contratar trabalhador segurado do regime geral de previdência social. Eu não vou aqui esmiuçar a questão do microempreendedor individual, porque não é o objetivo desse vídeo. O objetivo é tratar sobre a DCTF, a DCTF Web, e nesse aqui é sobre os obrigados, as pessoas obrigadas a enviar a DCTF Web. Então, quando é que o microempreendedor ele está obrigado a enviar a DCTF Web? Quando ele contratar trabalhador segurado pelo regime geral de previdência social. Quando ele adquirir aqui, ó, produção rural de produtor rural pessoa física. Quando ele participarem de equipe de futebol profissional. Olha aqui onde é que tá? Ou contratar empresa para prestação de serviços sujeita à retenção de que trata o artigo 31 da lei que trata do regime geral de previdência social. O que diz esse artigo 31? Vamos lá, só dar uma olhadinha. Ele já foi modificado inúmeras vezes. O que ele diz?
artigo 31 da Lei do Regime Geral de Previdência Social. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, olha só, tá? Inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço e recolher em nome da empresa cedente de mão de obra a importância retida até o dia 20 do mês de sequência da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia último imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 33 dessa lei. A gente não vai esmiuçar isso aqui que não é o objetivo, né? Mas aqui, ó, empresa contratante de serviço de execução mediante cessão de obra, inclusive regime de trabalho temporário, tem que reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço. Então, trata da questão da retenção de 11% quando a empresa executar serviço de cessão de mão de obra. Então, aqui, ó, os microempreendedores serão obrigados ao envio da DCTF Web quando contratarem empresa. O microempreendedor vai contratar uma empresa para prestar serviço sujeito à retenção de 11% do INSS, tá? Aí tá lá, entra lá naquele caso do artigo 31 da Lei 8.212. Certo? Então, olha só, como microempreendedor não é só abrir um CNPJ, tá? E deixar por conta e achar que não deve nada para a Receita Federal em termos de obrigações acessórias, tá? Porque a DCTF é uma obrigação acessória. A obrigação principal é pagar seu tributo, pagar seu imposto, né? Então, vamos adiante. Quem mais é obrigado ao envio da DCTF Web? Os produtores rurais, pessoa física. E quando eles são obrigados? Quando contratarem trabalhador segurado do regime geral de previdência social. Sabe, aquele fazendeiro lá que ele não tem um CNPJ, mas ele explora atividade rural e ele tem empregados, ele é obrigado a enviar DCTF Web, certo? Então, o produtor rural, a pessoa física, quando contratar trabalhador segurado do regime geral de previdência social ou quando venderem sua produção a adquirente domiciliado no exterior, ou a produtor rural, pessoa física, a segurado especial ou a consumidor, pessoa física, no varejo. Ou seja, basicamente o produtor rural, pessoa física, é obrigado a enviar o CPF Web. Aí eu poderia fazer uma observação aqui, mas eu posso me estender muito com relação a essa produção rural vendida por pessoa física, né? Normalmente, né, as pessoas físicas que tratam, que lidam ali com a produção rural, elas acreditam, na verdade, porque na maioria são leigas, né, que não devem, não têm obrigações a cumprir, não têm obrigações, por não ter um CNPJ, elas não têm obrigações acessórias a cumprir com a Receita Federal, assim como o microempreendedor, né, individual. Mas normalmente por desconhecimento mesmo, né? Então, basicamente, os produtores rurais, pessoa física, aquele produtor rural lá que não tem CNPJ, mas que exerce atividade rural, vende sua produção, planta, colhe, cria, vende, né? Ele é obrigado a enviar do CPF Web. E o que eu tinha falado antes, que eu disse que eu não ia me estender muito, mas é que uma hora ou outra a Receita Federal pega essas pessoas, ainda mais agora com essa questão do Pix, né, que as pessoas recebem muito por Pix, que é o meio mais fácil de se receber dinheiro atualmente.
A Receita Federal, ela, embora você não mande a sua obrigação acessória, mas ela sabe que você está tendo receita, né? Então vamos ficar de olho aí, produtor rural, vamos ficar de olho aí, microempreendedor, que as coisas, a cada dia que passa, tá, o cerco está se fechando mais. Não é porque você está aparentemente invisível para a Receita Federal que ela não sabe que você existe. Então vamos adiante. Quem mais é obrigado ao envio da DCTF Web? As demais pessoas jurídicas sejam obrigadas pela legislação ao recolhimento da contribuição previdenciária a que se refere o artigo 13. Onde é que está o artigo 13? Vamos bem aqui, vou achar esse artigo aqui. Deverão ser prestadas por meio da CTF Web informações sobre os seguintes tributos, observado o disposto no parágrafo 3º. Contribuições previdenciárias previstas na linha A e C do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212. Vamos ver aqui o acho que eu até sei qual que é isso aqui. Artigo 11. Então, o que diz lá? Deverão ser prestadas por meio da CTF Web informações sobre os seguintes tributos, observado o parágrafo 3º. Contribuições previdenciárias previstas na linha A e C do parágrafo 11. A e C do parágrafo 11. Contribuições sociais, né? Constitui contribuições sociais as das empresas incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço, a dos trabalhadores, inclusive sobre o salário de contribuição. Então, o que diz o artigo 11? No âmbito do federal, o artigo 11 da Lei 8.212, tá? A lei que trata da Previdência Social. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas: receitas da União, receitas de contribuições sociais e receitas de outras fontes. Então, o que a gente está tratando aqui é da linha A e C do parágrafo 11, que é as contribuições sociais das empresas, tá? As empresas que são obrigadas a, aqui ó, devem ser prestadas por meio da CTF Web informações sobre os seguintes tributos: contribuições previdenciárias previstas na linha A e C, a contribuição social das empresas incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados, é o INSS patronal, e a dos trabalhadores incidentes sobre o salário de contribuição. Beleza. Então essas empresas que são obrigadas a essas contribuições, elas devem informar por meio da DCTF Web. Vamos voltar agora onde é que nós estávamos, no artigo 4. Certo, nós estávamos na... As demais pessoas jurídicas que estejam obrigadas pela legislação ao recolhimento das contribuições previdenciárias, a que se refere o artigo 13 lá, o artigo 13 são sobre as contribuições sociais. Contribuições sociais, contribuições previdenciárias e contribuições previdenciárias instituídas em substituição à contribuição, as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, que é a CTRB. Então, quem é obrigado a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, que é a CTRB,
As empresas que são obrigadas, elas devem enviar via DCTF-Web. Quem mais? Contribuições sociais destinadas por lei a terceiros. O imposto de renda, pessoa jurídica, o imposto de renda retido na fonte, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, tá? Então, as empresas que são obrigadas ao pagamento dessas contribuições, tá? Elas devem enviar via DCTF-Web. Elas devem enviar DCTF-Web. Então, voltando aqui para o artigo 4º. Aqui as demais pessoas jurídicas que estejam obrigadas pela legislação ao recolhimento das contribuições previdenciárias a que se refere ao artigo 13. Vamos voltar aqui para esse artigo 13, gente. Certo, isso aqui é outra situação, mas lá no artigo 4º, ele só trata das demais pessoas jurídicas que são obrigadas a contribuições previdenciárias, tá? Artigo A e C. Mas aqui no artigo 13 vocês percebem que já tem que trata aqui de quais tributos devem ser enviados pela DCTF-Web. E a gente já falou aí anteriormente. Então, na verdade, não é só esse aqui do artigo C, A e C do artigo 11 da outra lei de 2012, mas todos esses tributos aqui, quem é obrigado deve enviar para a DCTF-Web, pela DCTF-Web. Observado o disposto no parágrafo 3º, as informações sobre tributos previstos nas alíneas dos incisos 4, 6, 7, 8, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição do PIS/PASEP e COFINS, refere-se ao valor da... Tá, isso aqui a gente vê em outro vídeo. Vamos voltar lá para o artigo. Certo. Estávamos aqui na última... No inciso 10. Inciso 10, artigo 4, que são as demais empresas... demais pessoas jurídicas que estejam obrigadas à legislação pelo recolhimento da contribuição previdenciária a que se refere ao artigo 13, que foi lá aquelas duas que a gente viu, que é a C, a contribuição social das empresas incidentes sobre a remuneração e a contribuição social dos trabalhadores incidentes sobre o seu salário de contribuição. Que aqui é o INSS, o que a gente costuma definir como INSS pessoa, INSS é obrigação patronal e INSS do segurado. Então vamos adiante. Parágrafo 1º do artigo 4º, que a gente está tratando das pessoas que são obrigadas a apresentar no DCTF-Web. Equipara-se a empresa, para efeito do disposto nessa instrução, o contribuinte individual. O que é o contribuinte individual? Sou eu, pessoa física, tá? E a pessoa física na condição de proprietário. Contribuinte individual sou eu, pessoa física, que contribui para a Seguridade Social, tá? É uma definição mais fechadinha do que seja contribuinte individual.
E a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil. Observe bem, ó, pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil em relação a trabalhador segurado do regime geral de previdência social que lhes presta serviço, ou seja, o pedreiro está prestando serviço para mim e eu sou obrigada aqui como pessoa física, tá? A enviar. Que eles prestam serviço, bem como a cooperativa, a associação e a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Ou seja, gente, essas pessoas aqui são equiparadas à empresa, tá? Essas pessoas são equiparadas à empresa para efeito de envio de DCTF Web. Tá? Vocês podem observar que a DCTF Web, ela basicamente trata de regime geral de previdência social, tá? Relações de emprego. Vocês podem observar aí no decorrer do que a gente já viu, que basicamente ela é relacionada com emprego, com empregador e com empregado, tá? Para efeito de regime geral de previdência social. Então vamos adiante. Parágrafo 2º ainda do artigo 4º, que trata das pessoas obrigadas ao envio da DCTF Web. O que diz o parágrafo 2º? Deverão apresentar a DCTF Web identificada com o número de inscrição no cadastro de pessoa física do titular ou responsável. CPF, tá? O contribuinte individual, que eu já conceituei anteriormente, inclusive o titular de serviço notarial ou registral, né? Aquele responsável pelo cartório. E a pessoa física na condição de proprietário ou dono da obra de construção civil, na hipótese prevista no parágrafo 1º, já falamos aqui em cima. Quem mais deve enviar do CPF Web com o seu CPF? Olha aqui os produtores rurais pessoa física de novo, tá? Os produtores rurais pessoa física, nas hipóteses previstas no inciso 8. Aqui, ó. A gente já falou também. Quando o produtor rural pessoa física é obrigado a enviar da CPF Web, tá? Ele não tem empresa, ele não tem CNPJ, mas ele contrata, ele é obrigado a enviar da CPF Web. Tá? Então vamos adiante. Quem mais deve apresentar a CPF Web identificada com o número do CPF? As pessoas físicas a quem se refere o inciso 9. Quem é? As pessoas físicas que adquiram produtos rurais, o produtor rural, pessoa física, ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor pessoa física. Vamos traduzir em miúdos isso bem aqui, gente. Não sei se vocês conseguiram entender, mas olha só, eu sou pessoa física e eu estou comprando do produtor rural, pessoa física, verdura. E para que eu estou comprando? Para vender a outro consumidor, a outra pessoa física. Eu sou pessoa física, eu comprei do produtor rural, que é pessoa física, ele não tem CNPJ, e eu comprei dele para vender para outra pessoa física. Eu sou obrigada a enviar do CPF Web. Vocês pegaram aí o gancho da situação? Aqui nós estamos tratando de... Vamos voltar aqui para a contabilidade rural, tá? Que as pessoas pensam que não existe, né? Mas o produtor rural, ele tem N obrigações, ainda que ele não tenha CNPJ. Então, vamos adiante. Então, acabou aqui, né? As pessoas,
a relação das pessoas que são obrigadas a enviar da CPF Web, que está inserido no artigo 4º da Instrução Normativa 2005 de 2021, né, que trata da DCTF e da CPF Web. Muito obrigada e até o próximo vídeo.